E eu gostaria que tu comentasse, né, um pouquinho da decisão do FONC na semana passada, dizendo ali quais são os principais pontos, especialmente, né, na leitura do discurso do Jeremy Powell, que gerou bastantes impactos no mercado, e gostaria que também que tu pontuasse ali quais foram esses impactos aí para os nossos espectadores. Excelente, eu vou passar um pouquinho aqui da visão da XP, porque o Fed ele fez o que parecia impossível, né? Ele deu 2 aumentos de 0,75 sendo Dove, ou seja, 2 aumentos que eram para assustar a economia americana, para controlar a inflação, mas o que ele fez basicamente liberou o mercado para continuar investindo em ativos de risco, porque ele não foi duro o suficiente no discurso, né? Ao contrário da ação, que em si foi bastante dura, né? Que é subir 1,5 ponto de juro nos Estados Unidos em 2 reuniões, é assim muito fora do padrão. Mas mesmo fazendo isso, o mercado considerou ele dove e saiu comprando bolsa, saiu vendendo dólar, e aconteceu tudo isso nas taxas de juros depois do discurso do Powell. Se a gente lembrar, o primeiro aumento de 75, que foi lá no meio de junho, marcou basicamente o high das treasuries, que basicamente quando a taxa de juros de 10 anos bateu 3,5%, foi lá nesse primeiro aumento de 75 do Fed. De lá para cá, só vem caindo. Depois da semana passada, ela continuou a cair. Então, basicamente, a gente teve um Fed contraditório, em que ele teve ações duras, mas com um discurso um pouco fraco, um discurso não tão combativo com a inflação. E o que nesse discurso, né, a gente considerou mais relevante e que autorizou o mercado a fazer essas apostas mais direcionadas ao risco? Basicamente, ele sobe o juro falando que ele não vai subir tanto o juro lá para frente. Ele chega a citar que ele acha que ele está muito perto da taxa de juro neutra americana, agora, né, nesse entre 2,25 e 2,5. Inclusive, a gente viu vários economistas criticando o Powell por essa fala, por achar que assim que a gente não está ainda na taxa de juro neutro, dada a força da economia americana nesse momento que a gente vê a taxa de desemprego super baixa e a inflação americana que é a maior nos últimos 40 anos. Então, basicamente, foi essa a nossa leitura. Ele teve ações duras, mas com um discurso fraco. E o mercado reagiu ao discurso e não às ações. Então, isso que a gente tem visto acontecer aí nesses últimos pregões. Boa, Freire. Só para pontuar ali, eu acho que é bem importante, os economistas se preocupam bastante em entender o que é essa taxa de juros neutra, né? Porque a taxa de juros, vamos lá, ela é que regula a intensidade de aceleração da economia. Então, se a taxa de juros está muito baixa, em tese, isso estimula a economia a crescer mais rápido. Se a taxa de juros está muito alta, isso, em tese, freia o crescimento econômico, né? Então, a taxa de juros neutra é aquele patamar de juros onde a economia cresce sem gerar uma pressão inflacionária. Por isso, esse acaba sendo um número teórico, né? Mas que a gente tenta estimar para ter certeza, olha, aqui eu estimulo a minha economia no seu ponto ideal. A gente não sabe qual é esse número, por isso que o Powell disse que a gente está lá ou muito perto, mas os economistas disseram que não, a gente não está nesse número, mas é um número que a gente sempre tenta entender, porque afinal de contas a gente vive um momento de subida de taxa de juros com inflação acelerada. Então, poxa, se eu estou levando a taxa de juros para patamares abaixo do neutro, eu ainda estou estimulando a minha economia. E isso, em tese, vai, ter uma consequência inflacionária também. Acompanhe o almoço grátis todas as segundas-feiras ao meio-dia e quer complementar o seu conhecimento com mais conteúdo de qualidade sobre o mercado? Lá na área de conteúdos exclusivos da Liberta, você tem acesso a cursos gratuitos sobre o mercado, trades, ciclos de mercado, calculadoras de investimento, comparativos de carteira, playlists, podcasts e muito mais conteúdo de qualidade para investidores. E o melhor, se você já for cliente da Liberta, pode acessar nossa área exclusiva com relatórios mensais dos melhores ativos feitos pelos melhores casos de análise, relação de novos produtos financeiros lançados no mercado, calendário de investidor, entre outros recursos que vão ser muito úteis para você. Para acessar a Liberta, é só clicar no primeiro link abaixo desse vídeo. Inscreva-se já!